Vamos lá, sejam muito bem-vindos ao episódio 7 do Protagonistas de Impacto. Eu estou até contando porque a gente entra nas gravações aqui e a gente entra no mundo de cada um, é tão maravilhoso. E a gente já está inovando no formato. Vocês vão ter visto aí algumas imagens, aí, né, que a gente fez uma conversa maravilhosa nesse grupo aqui. E a gente resolveu entrevistar o Rodrigo, tendo nós três juntas, e já com um combinado que Tatiana tem que sair. Nesse comecinho, né? Mas com isso, olha que privilégio, Rodrigo. Maravilhoso. O nosso e o seu. Adorei. Seja super bem-vindo, obrigada por ter topado. Obrigado vocês, uma honra estar sendo entrevistado por essas três mulheres incríveis. Olha só. E, bom, eu quero também agradecer a BASF, o nono espaço, né, de experiências científicas e digitais da BASF, porque esse projeto aqui só está sendo possível com esse apoio também. Rodrigo, a gente não faz cerimônias. A gente quer que você se apresente. Boa. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou Rodrigo Piponzi. Eu digo que minha profissão é empreendedor social, mas eu acho que eu tenho muitos outros chapéus hoje em dia, mas realmente acho que é por aí que eu realmente comecei, né, minha trajetória profissional. Eu sou membro da 4ª geração, né, da família que fundou a Droga Raia, em 1905, em Araraquara. Né, um chapéu aí que eu demorei para assumir, mas que quando eu assumi eu realmente entendi a força que tinha, né? Hoje eu tenho orgulho de participar muito ativamente, né, de alguns fóruns de evolução do negócio, especialmente com o olhar de sustentabilidade, né? Faço parte do Comitê de Sustentabilidade, do Comitê de Investimento Social Privado também, mas eu costumo dizer que a minha paixão é realmente a filantropia, assim. Eu trabalho, né, como missão pessoal, né, esse lugar de como é que a gente consegue fazer a população, fazer as lideranças empresariais, fazer, enfim, todos os stakeholders da sociedade entenderem o poder que a filantropia tem para promover transformação, né? Então, quando eu digo que eu sou empreendedor social, eu fundei um negócio de impacto há quase 20 anos, caraca, faz quase 20 anos. Pois é. Não acredito. Tem 17. Mas era muito novo, né? Tinha 20 e poucos anos. E é uma época que não se falava. Zero, era mato, total. Empreendedor de impacto, nem de negócios de impacto. Então Zero. Você foi muito pioneiro. Fui, super pioneiro, meio sem querer, mas fui, assim, porque quando a gente criou a MOL era um negócio de comunicação que tinha por objetivo, enfim, trabalhar conteúdo para marcas. E muito rapidamente eu percebi que isso podia ser uma força social também, quando a gente criou um projeto que é da revista Sorria, né, com a ideia de vender na farmácia, né, e aí tive a sorte de poder pivotar esse modelo dentro da rede da família, mas com a ideia de ser um preço baixo e poder reverter o recurso para uma organização, que era o GRAAC. E deu super certo, né, a gente arrecadou muito recurso, doou muito dinheiro, construiu um hospital para o GRAAC e resolveu escalar esse modelo, né, então a MOL... O que é mais legal, né? A editora MOL hoje é um grupo, né? O grupo MOL que tem um negócio, que é a MOL Impacto, né? Que é a evolução da editora MOL, e o Instituto MOL, que é um instituto que trabalha para promover, né, a filantropia, a cultura de doação no país, através da força da comunicação. A gente é um instituto de comunicação. Mas é muito legal porque esse é um dos meus principais chapéus e o chapéu de empreendedor social, né? Estar à frente desse grupo, não mais como executivo. Estou no conselho, estou num lugar mais estratégico, mas muito com esse olhar de como é que a gente transforma, né, esse grupo num grupo que realmente consegue apoiar outros negócios a trabalhar suas estratégias de filantropia e consegue influenciar, né, a população de uma forma geral, os indivíduos, as famílias, a entenderem a força da filantropia. Então, eu tenho um orgulho de ser empreendedor social, enfim, como eu falei, quase 20 anos dentro dessa trajetória. Como eu falei, estou muito hoje dentro das agendas de sustentabilidade e investimento social da Raia Drogasil. E tenho também orgulho de dizer que eu lidero, né, criamos em 2019 e lidero um Instituto de Filantropia Familiar, que é o ACP, né? ACP, as iniciais do meu pai, Antônio Carlos Piponzi. Meu pai, em 2017, virou para mim e falou, quero criar um instituto. Eu falei, do que? Ele, não sei. E aí a gente começou a investigar essa história. Posso te ajudar. Posso te ajudar um pouco. Contei com muito apoio para isso também, né? Tivemos muitas ajudas, mas a gente criou em 2019 um instituto com a ideia de ser um instituto que pudesse fortalecer o desenvolvimento institucional do terceiro setor, das organizações sociais, né? Acreditando que se a gente tem organizações sociais fortalecidas no país, a gente tem um país muito mais apto, né, a preservar sua democracia, a trabalhar suas questões sociais e muito dentro dessa lógica da sociedade civil como uma força... As organizações sociais têm algum nicho específico? Ou não. São gerais, são pequenas, maiores? Como elas são? Então, isso foi a parte mais legal. Porque quando a gente criou o Instituto, a gente falou, bom, nossa tese é provar que se a gente entregar recursos livres, flexíveis para organizações por períodos mais longos, 3 a 5 anos,
a gente vai mudar a vida dessas organizações. Elas vão saber o que fazer com o recurso e a gente vai trabalhar junto com elas. Perfeito. Aqui, então, vocês respeitam essa escuta? Completamente. Espetacular. É uma lógica super horizontal, super de confiança, super de aprender um com o outro, assim. Mas a gente se fez essa pergunta no começo e falou, a gente vai criar uma única restrição, que é, a gente não vai trabalhar com saúde. Porque a gente queria manter os territórios muito claros entre distintas. Negócio e R&D, Sim. né? Porque senão ia ser uma baita confusão. Mas tirando essa trava, a gente se abriu para trabalhar com todas as outras causas e se abriu para trabalhar com organizações de todos os portes. Então, assim, hoje você pega, a gente tem um pool de quase 20, acho que um pouco mais de 20 organizações já apoiadas. Tem, assim, de organizações territoriais no Maranhão a organizações de advocacy pela educação, sabe? Então, assim, é completamente amplo. E é um trabalho que eu adoro, assim, porque para além de financiar organizações, que acho que é como tudo nasceu, Sim. a gente trabalha muito dois eixos. Um que é como propagar todo esse conhecimento que a gente adquire quando a gente trabalha desenvolvimento institucional. Então a gente vem cada vez mais sistematizando esse conhecimento, curando conhecimento. A gente criou uma plataforma que é a Conjunto, onde a gente joga tudo isso. É uma plataforma super democrática, super aberta para todas as organizações do país, né? E um outro eixo que é como a gente influencia outros investidores sociais, outros filantropos, a olharem para essa agenda. E a gente se vê num lugar como família que a gente tem, né, a capacidade de fazer, enfim, de exercer essa influência para outras famílias, né? E a gente então descobre, né, organizações maravilhoso, né? gente. Uma das coisas que eu mais gosto no União BR é descobrir as ONGs todas, muito esses heróis invisíveis. Total. Eu acho que é importante também, uma coisa muito simples, lindo. mas é ir visitar esses lugares. Total. Né? Ir lá dentro da favela e conhecer os empreendedores, porque faz toda a diferença. E mesmo dentro das empresas. Assim, espetacular. Sair dos seus escritórios e visitar a favela que está do lado do seu escritório. Né, pra compreensão. A gente fala muito isso tanto no Instituto Familiar quanto na MOL, né? A gente, por exemplo, agora a gente a cada 6 meses leva o nosso conselho do IACP, porque o conselho tem meu irmão e o resto é tudo Você é mais velho membros independentes. Eu sou mais velho. Mas a gente tem 11 meses de diferença, bem pouquinho. Mas meu irmão tá no conselho e a gente tem um trabalho que a cada 6 meses a gente leva o conselho para visitar um dos projetos. A gente acabou de ir para Taboa, lá na Bahia, que é um projeto incrível. Mas eu costumo falar isso o tempo todo, assim, a gente só entende o valor do que a gente faz quando a gente tá lá na ponta, conhecendo, visitando, olhando olho no olho, assim, é outra percepção, não tem como a gente quebrar o nosso ciclo de privilégio se a gente não fizer isso, assim, né, então acho que quando incomoda mesmo, quando volta diferente, quando olha pra ponta e vê o que tá acontecendo. E eu digo que, assim, essa é uma das maravilhas da filantropia familiar, assim, né, porque é muito legal usar diferentes chapéus, porque é isso, na MOL eu tenho sócios. Perfeito. Então, assim, eu não tenho tomada de decisão individual, acho. Eu tenho que... E ali a gente trabalha com varejo, enfim, você tem, né, com grandes empresas e tudo mais. Na RD tem uma governança ultra estruturada, ultra. Então, um trabalho seríssimo, super consistente, mas que, assim, tudo é muito planejado, calculado, né? Tem toda uma... Exatamente, você tem travas. Enorme, normal. São 60 mil funcionários. Total. Tem 60 mil funcionários. Tem muita responsabilidade por trás de cada decisão. A filantropia familiar é um fórum que você tem muito mais agilidade. Né? E eu tô num lugar ainda, especialmente hoje, que eu falo que eu sou muito privilegiado, porque meu pai, quando a gente criou o Instituto, ele estava lá comigo. E aí, quando ele fez 70 anos, há 2 anos atrás, ele falou, agora é seu. Agora é né? Ele queria estar mais tranquilo. Ele tá super próximo, a gente conversa muito, eu tenho, assim, uma relação muito próxima de atualização, de aprendizagem com ele sobre o Instituto, mas formalmente ele não tem uma função no Instituto mais. Então eu tenho liberdade total para tocar. E eu falo, gente, a frase que eu mais gosto de falar sobre o Instituto ACP é que é o lugar que eu pratico a filantropia como eu mais acredito. Porque, de fato, assim, a gente acelera muito ideias novas, a gente cria coisas. Eu tenho uma diretora executiva, que é a Érica, que é uma pessoa que lida muito bem com esse meu jeito mais arrojado, mais acelerado, ela é igual. Né? Então a gente acaba. Ela é idêntica. Aliás, vocês dois, gente, é um tem para acompanhar. Haja energia, né? Exato. Então, é uma delícia, assim. Mas é muito bom, é uma energia que contagia. É uma loucura isso. No União BR eu sinto muito isso. Porque quando a gente tá ali, né, enfim, podendo tomar as decisões, fazer coisas criativas fora da caixa, testar. É isso. Nossa, é muito maravilhoso. Desculpa, não, porque a gente escuta uma coisa o tempo todo que é assim, a filantropia tem que tomar risco. A filantropia é lugar... E assim, cara, se a gente não fizer isso no lugar da filantropia familiar, a gente não toma risco nunca. Então é o lugar que eu acho que você tem que exercer isso mesmo, né? Você entendeu o jogo, né, Rodrigo? Você entendeu o jogo, você foi lá e usou a tua capacidade, a gente falou isso há pouco, né, da influência e da gerência. E com uma visão sistêmica, capacidade também de fazer as articulações e respeitar as vozes de todos. E com uma alma, né? Tô adorando. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, porque
A Tati vai precisar sair. Sim, né, eu adorei estar aqui. Um privilégio. Muito obrigada. Obrigado. Já fiz, gente, brilhando muito. Obrigada. Já fiz o convite para todos eles, da gente depois fazer a cocriação de como que a gente pode pegar isso aqui tudo, piramidar para algo ainda maior. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por ter topado. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Eu também tenho vários chapéus, né? Como família empresária. Sim, né? sei bem. A Vedacity vai completar 90 anos. Então, coordenei o Comitê de Sustentabilidade. Até, às vezes, eu tenho dificuldade de me definir, né? Porque são muitos chapéus. Como conselheira do ICE, conselheira do Sistema B, conselheira dos Institutos de Investimento Social da Família, no Instituto Vedacity Center Norte, como Impact Advisor. Então, eu queria que você contasse um pouco desses diferentes chapéus e queria que você falasse um pouquinho da RD, como é que foi essa jornada de sustentabilidade, de impacto. Boa, muito legal isso. E até, cara, você foi falando, eu fui lembrando de uma coisa, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me definir, assim, tipo, o que eu sou, o que eu faço, porque era a mesma coisa. Tipo, cara, uma hora eu tô num lugar como empreendedor social, uma hora eu tô falando de filantropia familiar, uma hora eu tô representando o Instituto ACP, uma hora eu tô falando da RD. Assim, é uma loucura, né? E as pessoas, quando me procuram, eu não sei nem para qual chapéu elas estão olhando. E eu lembro quando eu fui para Davos, há uns anos atrás, o pessoal da Schwab Foundation, que é onde eu faço parte da rede, que eu sou empreendedor social pela Schwab Foundation. E também ganhou um prêmio, né? Que foi esse prêmio que eu ganhei em 2019, logo depois da Folha. E aí eu fui para Davos, tinha toda uma preparação e tal, e eles falavam que eu tinha que saber, em uma frase, um parágrafo, me apresentar. E eu falei, bom, impossível, né? Como é que eu vou me apresentar? E aí eu criei uma frase que era isso, tipo, eu trabalho para promover a filantropia no Brasil. E aí eu tenho, esses chapéus são, na verdade, ferramentas para isso, né? Essa é a minha missão pessoal. Então, você foi falando, eu fui lembrando, assim, como foi um exercício importante para eu conseguir entender qual era o meu fio condutor, né? A minha missão pessoal, assim, né? Então é interessante pensar nisso, assim, porque eu acho que no final os chapéus eles ajudam muito a gente a entender que ativo nosso a gente vai colocar à disposição para cada luta, para cada batalha que a gente tem pela frente, né? Me veio um insight, agora eu vou compartilhar. Porque eu tenho ouvido essas histórias e tenho buscado também compreender. E é impressionante um padrão que eu estou escutando. Quem está conseguindo hoje fazer o impacto acontecer e foi pioneiro, vocês são dois pioneiros, né? Eu não sou tão pioneira quanto vocês, mas assim, eu comecei lá em 2005 também. São pessoas que foram descobrindo a partir de diferentes suas papéis. vocações. Total. Né? E que também já entraram na crise desse... Eu também já entrei. Eu falei assim, eu sou sócia da Pares, eu sou professora na Fundação do Cabral, eu sou do Sistema B, eu sou... Mas, não, eu sou a Alda. E eu estou apoiando o desenvolvimento de lideranças, organizações e ecossistemas. É isso. Ponto. Pronto. É isso. Essa é a tua missão. Mas isso... Demora. É isso que eu falo. Quando tá pronta a narrativa, é uma delícia de falar, mas demora pra você encontrar isso. E assim, você perguntou da RD. Esse foi um lugar que eu demorei muito, porque assim, você imagina que eu comecei minha carreira não negando, mas dizendo que eu não queria estar lá. Né? Era assim, tipo, filho mais velho do meu pai, que era CEO da empresa, eu fiz administração de empresas na FGV. Imagina, não tinha lógica nenhuma de eu não ir pra lá. E essa era uma conversa que não existia na minha casa. Não era uma coisa que eu conversava, meu pai falava, então, cara, eu fui indo, fazendo a faculdade, quando chegou no último semestre, meu pai me convidou para jantar e falou, e aí, vamos começar a pensar nisso? E eu falei, não quero. Ele falou, como assim você não quer? Eu falei, não, vou fazer outra coisa, vou empreender, mas vai fazer o quê? Não sei, vou criar um estúdio de design, ilustração. Ele falou, você tá louco. Assim, sempre com muito... boa, mas... Sempre numa boa. Às vezes as pessoas acham que a gente brigou, zero. Né? Mas assim, óbvio, ele não era a coisa que ele mais gostou de escutar, né? Então, para mim, RD, né, que na época era Raia ainda, ela foi para um lugar que parecia que eu tinha uma distância da coisa, assim, sabe? Era uma coisa assim, tipo, putz, já que eu adotei esse caminho, deixa eu ficar longe, porque não é legal eu, de repente, estar perto, mas dizer, né? E aí, o caminho foi fazendo assim, foi abrindo. Né? Quando, em 2007 para 2008, eu crio a Sorria e falo, nossa, vou testar esse modelo lá, minha prima Kika, que vocês conhecem, era diretora de marketing, tem o mesmo chip que eu, e ela adorou. Você não conhece ela, não é verdade? Não. A Karen conhece. Ela é uma protagonista também. Ela é super. E aí, quando ela fala, nossa, vamos testar esse negócio tal, e começa a dar muito certo, o que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, eu tô pivotando o meu modelo de negócio aqui dentro. E aí a coisa começa. Agora, teve um efeito colateral muito legal, né? Assim, foram 2 grandes efeitos colaterais. O primeiro deu me aproximar do negócio. Porque eu fui conhecendo como o negócio funcionava, eu fui entendendo o que precisava fazer lá para esse engajamento crescer, eu fui vendo os efeitos. Mas, de outro lado, o que comecei a perceber? Cara, eu tava gerando valor pro negócio. Porque era isso, por muitos anos... Cara, a gente doava, sei lá, 5, 6 milhões. Hoje a gente doa 9 por ano. A gente doava 4, 5, 6 milhões de reais por ano de dinheiro de clientes através da Sorria.
mas que, cara, estavam sendo gerados ali dentro. E assim, era o grande projeto da RD. E aí, o que isso começou? Aí veio fusão, aí veio IPO, né? Começou a ter toda essa sequência. A RD começou a olhar para dentro e falar, a gente devia... Porque eu lembro muito dessa conversa. Fala assim, estamos gerando 5 milhões de reais em doações, só que isso é dinheiro de cliente. Qual que é a nossa política como negócio? Vamos... E aí começaram essas conversas. Então, contrata a consultoria, começa a montar uma área. Então, eu comecei a perceber a influência que a Sorria causou para gerar essas conversas. Excelente exemplo. Né? E aí começou a se estruturar. E aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a RD vai lá e resolve fazer uma doação de 25 milhões de reais. E aí eles me convidam oficialmente para integrar um grupo de trabalho que ia entender como fazer essa doação chegar. Assim, qual era o melhor destino dessas doações. E eu trabalhei muito ativamente nesse projeto, que eu adorei. O Todo Cuidado Conta, que foi essa plataforma que a gente criou. A gente doou para 51 hospitais filantrópicos. Né? E foi assim, maravilhoso, com agilidade, sem nenhum tipo de crítica, nada. Quando acabou esse projeto, a gente formalmente criou um comitê de investimento social privado, do qual eu faço parte até hoje. E aí, alguns anos depois, veio o convite para ir para o comitê de sustentabilidade. Então, assim, é muito legal ver que eu criei um jeito de me aproximar do negócio que foi não convencional, porque qual que era o convencional? Trabalhar lá dentro. Dos 9 primos, eu tenho 2 irmãos e aí 6 primos. Dos 9, eu fui o único que nunca trabalhou lá. Mas eu criei um caminho para estar perto do negócio, meio que correndo pela beirada, né? Hoje participo da governança de um jeito muito legal, pretendo ampliar minha participação na governança com o tempo, porque eu acho o negócio incrível, né? E vejo muito o valor que foi criado para o negócio a partir de tudo que se construiu, né? Com a MOL, com a Sorri e tudo mais. E eu acho que é importante o que vocês fazem, a gente também tenta fazer, é alinhar a causa ao negócio. Super. Porque senão, eu vejo muitos institutos e fundações empresariais, né, que tem a família envolvida, a pessoa fica, eu sempre lembro de uma imagem, porque eu vivi isso, uma pessoa sozinha numa grande empresa assinando cheque, né? Então é importante alinhar mesmo. Você sabe que na RD, quando você fala isso, a gente não tem nem instituto lá, nem fundação, nem nada. A estratégia está totalmente dentro do negócio, porque eu acho que foi de uma maneira que foi incorporado. Foi incorporado desde o início, né? Como nasceu assim, foi sendo incorporado, a gente nunca teve a conversa de vamos criar um instituto, vamos criar uma fundação, né? A gente nunca precisou fazer isso. Faz parte do core. Faz parte do core e assim, impressionante. Você pega um comitê de sustentabilidade, o CEO participa, os executivos participam, você tem 40 pessoas na reunião. Né? É uma agenda prioritária, né? O propósito da RD como negócio é promover a saúde integral brasileira. Você né? foi importantíssimo nessa agenda. Eu acho que eu tive uma contribuição importante, assim, né? Acho que eu consigo ler da história que você está contando, o quanto me colocando no lugar, seja do seu pai ou dos principais executivos. Sim. Ter você provocando esse lugar, trazendo inspiração, trazendo na prática o quanto isso gera valor para o negócio. Né? Eu sinto isso, Aldeia, assim, para mim, vou ser bem sincero, assim, acho que por muito tempo eu tinha um problema que eu não via esse reconhecimento. É mesmo? Eu ia te perguntar isso. E quando eu ganhei o prêmio da Folha, e depois do Fórum Econômico, aí mudou tudo. Porque parece que tem uma grife atrás. Aí você fala, peraí, se o pessoal tá falando sobre isso, se o pessoal tá falando que ele é especialista, a gente deveria aproveitar aqui dentro. E aí veio a pandemia. Então foi um caminho meio natural, assim, eu nunca senti desdém, nada disso. Mas eu acho que eu fui conquistando um espaço de realmente me posicionar, talvez ao lado da Kika, minha prima, como os 2 grandes especialistas nessa agenda, dentro da família. E acho que a família foi muito humilde com o tempo, né? Vendo o crescimento do negócio e vendo as demandas do negócio, a gente fala, vamos contar com eles. A Kika, minha prima, ela é mais velha que eu, ela lidera o Comitê de Sensibilidade, ela participa do conselho, ou seja, ela conquistou um espaço ali dentro que é extremamente valioso para o negócio. Mas você acredita que, e aí eu sei que, porque no caso da Karen, eu acompanhei ela e os primos lá em 2009, eles vindo com esse movimento, apesar de já estar na tua família. Sim. Você acredita que isso veio também da geração mais nova, a intenção dessa transformação? Acho que sim, veio. Super. A gente vê isso e assim, acho que só vai... em várias empresas familiares. Não, total. Assim, eu vejo até, às vezes, sei lá, pela maneira como a gente se coloca nas reuniões, a maneira como a gente tem trocas, né, com a geração do meu pai, enfim, a maneira até como eu vejo meu pai aberto a conversar com a gente sobre essas questões, né, assim, é isso. Por exemplo, quando eu falo que a gente criou um instituto familiar, foi total reflexo do que ele viu acontecer na empresa, assim. Perfeito. Total. Ele virou e falou, legal, tem essa plataforma empresa, mas e a nossa plataforma pessoal aqui, nosso núcleo familiar, o que a gente faz? E aí veio puxar esse assunto, né? Eu lembro muito quando eu virei para ele e falei, eu quero que o instituto tenha seu nome. Não, mas vai ser meio egocêntrico. Eu falei, não, isso é legado, cara. Tipo, tem que ter seu nome, porque muito no futuro a gente vai olhar para trás e falar, os valores estão ali nessa figura, entendeu? Então, eu super acho, assim, que uma coisa foi puxando a outra. E acho que esse é um pouco o papel, né, das gerações dentro de um negócio familiar. Você sabe bem, assim, né? A gente tem que se posicionar. Exatamente, a beleza é essa. Porque se a gente se esconder disso,
e deixar que a vida executiva ou que profissionais externos somente dominem ali a gestão, a gente perde o DNA. E assim, cara, essencialmente é isso. A gente é uma família que tem valores muito sólidos, assim, sociais, ambientais, de realmente se preocupar com isso desde pequeno. A gente foi educado assim. Então, qual que é o sentido de não trazer isso para dentro, claro, né? E isso eu vejo muito nas empresas, né, familiares, os valores, né? Super. Do fundador que passa para a primeira geração, né? Primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta. Quando você preserva, né, fala de valores, isso as empresas, às vezes, né, que não são familiares, não preservam. Elas não isso. têm, exatamente. Isso não pode se perder. Isso é cuidado, né? Ou Total. seja, isso é construído. Não é algo assim, vamos ver se dá certo. Né? Isso vai sendo diferentes formatos, acredito. Né? É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já contou bastante do que você construiu. Aliás, a gente podia fazer um episódio todo sobre o que você construiu. Mas talvez assim, aproveitando esse podcast é tão curto, né? Mas para investigar um pouco o que você está construindo e o que você quer celebrar em 2030. Vai ser boa, hein? Conta pra gente. Boa. Bom, o que eu estou construindo, assim, né? Como eu falei, assim, eu acho que a minha missão está muito girando em torno de como que a gente consegue fazer a sociedade entender a força que a filantropia tem e fazer a gente criar o significado correto para a filantropia, né? Então, acho que assim, todo o trabalho que eu faço hoje, quando se fala de um instituto que fortalece as organizações sociais, de um outro instituto que trabalha para ampliar a cultura de doação no país através da comunicação, né? Influenciando as pessoas, né? De um trabalho com RD que está lá, entendendo a força que o investimento social tem, entendendo a força que a sustentabilidade tem para poder gerar impacto positivo, né? Ou as próprias organizações onde eu estou no conselho, né? Um IDES, uma Wings, enfim, que estão trabalhando para poder qualificar essa conversa sobre filantropia. Assim, eu acho que a minha direção está muito nesse lugar assim, de tirar a cultura de doação, tirar a filantropia de um lugar que é meio acessória ou que é meio vista como algo secundário e entender que isso é pilar assim, para a gente como sociedade, né? Que a gente realmente precisa trabalhar isso de forma consistente. Se você perguntar para mim o que eu quero em 2030, eu desejo muito ver o Brasil entre os países mais generosos do mundo, sabe? A gente hoje, você pega um World Giving Index, né? Que é o ranking da solidariedade, a gente está sempre ali na posição 70, 80, e isso não tem nada a ver com riqueza, isso não tem nada a ver com questão geográfica. Hoje você pega o top 10, tem 3 países africanos, tem os Estados Unidos, enfim, tá tudo misturado lá, né? Então, eu realmente acho assim que se a gente conseguisse evoluir, olhar em 2030 o Brasil como um dos países mais generosos do mundo, sobre todas as perspectivas. Então, um país, você fala, as pessoas enxergam doação como um ato cidadão, as pessoas se preocupam, né, em doar como estratégia social, as empresas entendem o valor da filantropia dentro dos seus negócios, as famílias param com essa coisa de querer acumular e começam a entender que, cara, a gente precisa distribuir porque esse acúmulo de riqueza ele é ofensivo. Se a gente chegar nesse lugar em 2030, eu não tenho dúvida que a gente como país vai estar muito mais bem estruturado. Sabe que isso é uma das coisas que mais me motivam, porque eu percebo que quando as pessoas ganham a consciência de que todo privilégio é responsabilidade, É isso. A pessoa muda. Só que por que demora tanto para a gente? Cada um tem o seu ritmo, né? Mas é incrível como muda. Você entende que o teu lugar social, seja como um líder no condomínio. Sim. Você pode mudar a forma como as pessoas lidam com resíduo, com apoio social. E uma coisa assim, né? O capital não é só financeiro. Não, esse que é o negócio. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, você falou do Generation Pledge, né? A gente está falando de um compromisso de doar pelo menos 10% da herança. Em muitos casos, em muitas famílias empresárias, 10% não vai fazer a menor diferença na vida de ninguém. É pouco, 10%, né? Eu, enfim, pretendo, com o tempo, doar muito mais do que 10%, né? Dentro da minha lógica, dos meus valores, né? Só que tem uma coisa, para além da doação, que é o tal do policapital. É o capital que não é só o financeiro. É o capital social, é o capital de carreira, é o capital político. São todos capitais, porque a influência, né? Porque assim, quando você reconhece seu privilégio e entende que ele é responsabilidade, cara, muitas vezes assim, a capacidade que você tem de articular, a capacidade que você tem de influenciar, a capacidade que você tem de usar sua posição dentro de uma carreira profissional para poder, né? Assim, isso muda tudo. Então, é neste lugar, quando a gente fala de generosidade, quando a gente fala de filantropia, não é só mais dinheiro. É entender esse lugar. Total. Porque é incrível, a gente sabe disso. Às vezes, uma conexão que você faz de uma liderança social com uma figura na Faria Lima transforma a vida de centenas de pessoas. Muito. Né? Uma mentoria, uma troca, um aporte, o que for, entendeu? Então, eu acho que só que dá pra fazer isso de uma forma estruturada.
Isso não precisa ser paliativo só, né? Dá para estruturar. E assim, eu tô indo agora para Atlanta para ir para um encontro do National Center for Family Philanthropy, que é um grupo que tem mais de 300 famílias filantropas dos Estados Unidos que estão o tempo todo discutindo práticas. Cara, o dia que a gente tiver isso aqui no Brasil, que a gente conseguir sentar, a gente já faz isso em pequena escala, mas o dia que a gente conseguir de forma articulada juntar famílias que estão trabalhando filantropia, que tem essa mentalidade de falar, cara, vamos distribuir mais, vamos acumular menos. Gente, o poder de transformação é gigantesco. Fica a provocação do Rodrigo. Já temos 2 aqui. Conheço vários. E estamos caçando outros, né, cara? Podem contar comigo, que eu gosto de fazer essa amarração, postura de valor compartilhado. É isso, entendeu? Tô cuidando do tempo para que a gente não deixe de também trazer as suas mensagens para o mundo. Ou seja, 10 opiniões que precisam ganhar o mundo. A Kari vai fazer comigo. Ai, meu Deus. Vamos fazer o ping-pong com ele, Kari? Começa você. Se eu gaguejar em alguma, vocês gravam de novo, tá? Não vai precisar. Olha, você flui. Vai lá, Kari. Vou começar. Uma frase que marcou sua vida. Uma frase que marcou minha vida? É uma frase pessoal, não tem a ver com o trabalho, mas é uma frase do meu pai, que ele fala que felicidade é atitude. Um livro. Um livro, eu tô lendo um livro muito bom, chama The Price of Humanity, que é de uma mulher chamada, se não me engano, Amy Schiller, que ela fala sobre como a filantropia pode evoluir, enfim, o que não funcionou, o que pode funcionar na filantropia. É muito legal. Muito bom. Um filme. Um filme? Eu vou ser óbvio aqui, vou falar do filme do Ar, que acabou de ser lançado. É lindo. Né? Que é muito lindo. Ainda. Muito legal. É? Como acha na... Então, eu acho que ele não tá no YouTube ainda, ele vai pra Globoplay em breve, eles estão negociando, eu sei que vai. Lindo. Mas é lindo, é muito lindo. Enfim, é um filme que fala exatamente sobre os desafios da cultura de doação no Brasil. Eu acho que ainda não, mas deve entrar muito em breve. A gente divulga nas redes. Sim. Uma liderança pública que te inspira. Uma liderança pública que me inspira? Nossa, essa é difícil, hein? Tem tantas. Alguém que você fala, nossa, essa pessoa me inspira. Vou falar o Eugênio Scanavino. Amo ele. Uma pessoa para as pessoas seguirem nas redes. Uma pessoa para as pessoas seguirem nas redes? Bom, quando falo de rede, para mim é LinkedIn só, tá? Porque é a única rede que eu tenho, eu não tenho Instagram, não tenho nada, então eu vou ser mais... eu vou para esse lado. Uma pessoa para as pessoas seguirem no LinkedIn... Deixa eu pensar. Rodrigo Piponza. Não vou me falar. É meio maravilhoso. É bem generoso, podem gente. seguir. Ele é bem generoso, ele podem seguir nas redes. A Karen também é super generosa. Eu também. Alda e Karen. Não, mas uma pessoa para as pessoas seguirem no LinkedIn, deixa eu pensar. Ai, gente, não sei, não tô inspirado para falar. Deixa eu... Uma coisa a gente volta. Posso ver meu LinkedIn? Peraí, você faz a pergunta de novo. Porque sempre aparece alguém bom aqui, peraí. Temos várias pessoas, da própria rede da Schwab Foundation. Eu vou... Da rede B. Da rede B. É que eu quero pegar alguém legal, meu. Peraí, eu quero indicar alguém muito rede legal. B é muito legal. Não, eu sei. Já sei. Vai lá, pode falar. Posso falar? Uma pessoa para as pessoas seguirem na rede. Tá, vou indicar uma pessoa que eu adoro, que é o Fábio Alperovitch. Sempre contundente. Sempre. Não. Sempre contundente. Vamos lá, um medo. Um medo de não... eu tenho medo do medo me paralisar. Esse é um medo que eu tenho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter coragem para superar os nossos medos, porque se a gente não superar os nossos próprios medos, eu acho que a gente não sai do lugar. E um sonho? Um sonho? Eu acho que é o que eu falei. Eu queria muito que a gente fosse um dos países mais generosos do mundo, que a gente pudesse realmente enxergar na generosidade um valor que, assim... que é praticamente inegociável pra gente ser o país que a gente quer, sabe? Eu acho que esse é o meu grande sonho, assim, como profissional. O que é inegociável pra você? O que é inegociável pra mim? Honestidade, caráter, né, confiança. Eu acho que tudo aquilo que faz a gente ser gente de verdade, assim, sabe? Eu acho que esses são valores absolutamente inegociáveis pra mim. Eu topo tudo, assim, mas se a gente passar por cima disso... Você vê que é um ponto que nós 4 falamos. Não tenho. Não, porque eu acho que é muitas vezes o que falta pra gente como sociedade, né? Quando a gente fala de cultura de doação, por exemplo, a gente fala, o Brasil... Uma das grandes travas pra cultura de doação no Brasil, confiança.
Né? E se a gente for olhar a política, se a gente for olhar tudo, esse é o grande problema. A gente não confia no outro, a gente duvida do caráter do outro, a gente não consegue criar ambientes transparentes, a gente tem medo de ter conversas desconfortáveis. Então, assim, esses valores, se eles são sólidos em qualquer lugar, isso vale para a sociedade em geral, isso vale para as nossas relações humanas. Super alinhado. Cara, a gente muda tudo, entendeu? Um erro que você não quer mais cometer. Um erro que eu não quero mais cometer é falar sim quando eu deveria falar não. Esse eu cometi muito. Esse, minha gente, Falar não. eu aprendi a falar não, finalmente. Isso é Eu demorei. maravilhoso. Mas os grandes erros que eu cometi na minha vida foi quando eu falei sim e deveria ter dito não. E pior, eu sabia que eu tinha que ter falado não. Que bom, para isso serve a maturidade. Nada como passar dos 40. Você me fale, por favor, o que você quer deixar para a próxima geração, além de tudo isso que você comentou, que já é uma boa... Tem bastante coisa, né? Um bom desafio, Mas o que eu quero deixar para a próxima geração, e aí, obviamente, quando eu falo isso, eu penso nos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, o Antônio tem 9 e o Francisco tem 6. Tá. E quando eu penso que eu quero deixar para eles, né? Eu acho que tem uma coisa do que eu posso deixar para eles e tem uma coisa do que eles podem ter como valores para eles seguirem em frente, né? Então, obviamente, o que eu quero deixar para eles é um mundo melhor, assim. Eu quero realmente trabalhar uma base para que eles tenham que a gente possa minimizar a tragédia que as gerações anteriores criaram, né? E eu acho que isso eu tento muito fazer com exemplo em casa, assim, né? De como é que a gente pode... porque às vezes a gente tem essa mania de botar a gente em caixinha, né? Tem o Rodrigo profissional, tem o Rodrigo pessoal. Não, a gente é uma pessoa só. E eu acho que a gente tem que estar o tempo todo dando bons exemplos para inspirar essa nova geração, que né? exemplo? Eu fico imaginando as crianças olhando para você. Nossa, mas meu pai é um super-herói. Né, não? Eles estão começando a entender o que eu faço agora. O pequenininho não entende direito ainda. Mas o meu filho mais velho, ele fala que o meu trabalho é ajudar as pessoas. Muito fofo. Trabalho. Mas eu acho que, assim, esse é um valor que realmente, quando eu penso nas próximas gerações, deixar esse valor de como é importante a gente olhar para o outro e parar de olhar para o próprio umbigo, para mim, assim, esse talvez seja o grande elemento. Porque a gente cresceu num lugar que, assim, muitas vezes eu acho que o egoísmo, essa coisa do acúmulo, ele foi naturalizado. E, assim, se a gente mantiver isso, não tem planeta, não tem sociedade, não tem nada, assim. Então, eu acho que esse é um valor muito forte que a gente tem, que sabe, de, literalmente, assim, de amor ao próximo, de olhar para a pessoa que está do lado, olhar, enfim, independentemente de se alguém que você conhece ou não conhece, e conseguir entender o valor disso, assim. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito na educação das pessoas, mas que eu acho que a gente tem que transmitir, assim, a todo custo. Eu queria tanto ter várias perguntas que eu queria trazer aqui para o Rodrigo. A gente vai ter que continuar essa conversa, Rodrigo. Mas eu quero também te dar essa oportunidade de compartilhar como uma mensagem final. Até para te provocar, assim, o que está vivo em você como inquietude hoje? O que você quer falar para quem estiver hoje? Procurando entender como trilhar um caminho de filantropia ou mesmo de ser uma pessoa mais atuante em termos de impacto. O que você já aprendeu que você poderia compartilhar? Então, talvez o que vem na minha cabeça quando você fala isso, né, e que tem batido muito para mim, a gente acabou de viver aqui em São Paulo, né, nos dias passados aqui, a gente respirou provavelmente o ar mais podre da nossa vida aqui por 5 dias, né? Muito. E assim, o que a gente está vendo, né, como catástrofes ambientais, sociais, tem sido cada vez mais frequente, né? E isso, para mim, particularmente, tem provocado um senso de urgência muito grande, assim. Eu tive uma cena na semana passada, né? Acho que no auge daquele céu horroroso, daquele ar ruim. Eu fui deixar meu filho na escola e eu encontrei meu sobrinho na porta, que eles estudam na mesma escola. E meu sobrinho entrou com uma cara quase de choro, assim, ele estava arrasado. Aí eu falei, Mateus, o que aconteceu, cara? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ele. Ele falou, tio, olha esse ar, não dá para respirar. Eu tô muito preocupado. E aí eu fiquei pensando que faz uma criança de 11 anos pensar isso e faz uma figura de 40, 50, 60 anos não pensar isso. Né? E para mim vem muito essa coisa do senso de urgência que a geração que está chegando tem e que a gente não tem muitas vezes. Ou nós privilegiados temos, ou nós que temos esse senso, mas que a maior parte das pessoas não tem. Então, eu tenho pensado nisso com muita frequência, assim, no incômodo que esse senso de urgência tem causado, de que, assim, quando a gente fala da filantropia, e eu converso com muitas famílias que querem ingressar, querem começar, ou querem evoluir e tal, e eu falo, gente, a gente não tem tempo mais. Porque, assim, a conversa que fica muito viva na minha cabeça é, eu tenho 44 anos, meu filho mais novo tem 6. Ele vai ter minha idade daqui a 38 anos. Cara, como vai estar o mundo daqui a 38 anos? Fala, o amanhã é hoje. É isso, né? O amanhã é hoje, é isso. Então, assim, para mim o que mais ressoa quando eu tenho que deixar uma mensagem é o senso de urgência, que assim, não dá tempo da gente ficar pensando muito. É lógico que a gente tem que
a gente tem que estruturar, a gente tem que pensar a melhor forma de usar o recurso filantrópico, a gente tem que pensar na melhor estratégia, a gente tem que procurar grandes parceiros, a gente tem que trabalhar em rede, tudo isso é muito válido. Mas a gente tem que encontrar o tom entre tudo isso e o tempo que é viável, porque assim, a gente tem um senso de urgência real, grande, e isso está começando a me dar uma inquietude muito grande quando eu vejo meus filhos, meus sobrinhos, né, olhando e entrando com aquela cara na escola, assim, sabe? É uma coisa que... Isso me veio quanto a gente realmente ainda não encontrou. Não encontrou. Por mais que... E eu tô falando aqui com pessoas que estão há 20 anos trabalhando para mobilizar, para poder destinar, para poder ampliar impacto positivo. A gente ainda não encontrou o caminho de tornar isso algo que pode atender a esse tempo que a gente... É muito urgente. Nem a pandemia fez a gente chegar nesse lugar. A gente ficou 1 ano em casa e nem assim a gente conseguiu. Então, assim, a gente tem um longo caminho, mas... Eu acho que a gente tem todas as capacidades de fazer isso, né? Como seres humanos, como empresários, como familiares, como tudo, né? Usando todos os nossos chapéus. Então, assim, infelizmente, é muitas vezes na tragédia que a gente reage, mas eu acho que cada vez mais, se a gente falar de forma aberta sobre o senso de urgência e colocar os elefantes na sala, é assim que a gente vai evoluir, entendeu? Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de botar o elefante na sala, mesmo assim, de questionar as coisas, porque pra gente é muito mais confortável viver a nossa vida, imagina. Somos ultra privilegiados. Alguns convites para a gente encerrar. Primeiro, todo mundo, quem quiser saber mais, LinkedIn, né, Rodrigo? Tem o LinkedIn, sou super ativo lá. Então, super ativo, dá uma olhada nos links dos trabalhos todos que ele falou aqui. Karen também está no LinkedIn, né? Então a gente pode, são pessoas que compartilham. Também quero fazer o convite para a gente continuar essa conversa, para a gente ver como é que a gente pode unir forças mesmo, né? E também, se você quiser um dia vir para cá para ser co-host, trazer 2 pessoas que você admira. Fechadíssimo. A gente faz uma... Convite aceito. Né? A Karen pode vir de novo. Você não acha que ela já nasceu? Eu acho, maior talento, meu. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Eu adorei, gente. Você é um case em pessoa, uma simpatia super acessível. Obrigada por transmitir essas mensagens, né? Porque acho que tem otimismo no Rodrigo. Eu sou otimista de carteirinha, gente. Vocês nunca vão me ver pessimista, nunca, jamais. Isso dá uma alegria, assim, porque a gente precisa dessa rede de apoio mesmo, né? De dar a mão e vamos juntos. Não, eu adorei, gente. Adorei. Contem comigo. Convite aceito. Vamos conversar mais vezes. Vamos fazer muita coisa juntos também. Obrigada, gente. Obrigada também à equipe do Nono e... Vamos seguir nas conexões, no diálogo e nos questionamentos, porque é assim que a gente vai transformar. Boa. E contar histórias que o Brasil precisa ouvir. Obrigada, gente. Valeu, adorei. Bom.